Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler aí os versículos de 3 a 15. Eu poderia começar essa meditação fazendo aquela famosa pergunta que todos fazemos quando nós vamos falar de Salomão. Poderia perguntar para vocês: imagine se alguém desse a oportunidade de vocês pedirem alguma coisa, o que vocês pediriam? Isso aí a gente usa na nossa EBD com as crianças desde a época que essa igreja foi inaugurada. Mas nós estamos já com toda a história em mente, então nós não precisamos dessa pequena introdução. O fato é, vamos aqui lembrar um pouquinho da história de Salomão. A partir do versículo 3, meus queridos, acompanhem a leitura. Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei de Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres, que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste essa grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não pode se contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este povo grande? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernir do que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-me de coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Meus queridos, curvem a cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai amado, meu querido Deus, esta é a tua palavra. Este, ó Deus, são os teus ensinos, ó Pai. Palavras, ó Deus, que realmente são vivas e eficazes em nossas vidas, ó Pai. Quando nós trazemos isso para a nossa realidade, aplicamos em nossa vida, Senhor, os teus preceitos, ó Pai, de maneira correta. Eu te peço, Deus, que nesta manhã o Senhor abra, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, para podermos, ó Pai, absorver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Essa é a minha oração, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai. Amém. Meus queridos, então, o fato é, nós acabamos de recordar, então, como foi a iniciação aí de Salomão com relação ao seu reinado. Salomão, então, foi conhecido pela sua sabedoria. Deus o abençoou com sabedoria. Entretanto, Salomão ele não foi sábio em alguns aspectos. E isso depois
resultou no seu triste fim do seu reinado. Mas eu não queria analisar com os irmãos aqui apenas o que aconteceu, porque o que aconteceu é fato, todos nós conhecemos. Mas eu queria trazer à memória o porquê essas coisas aconteceram. O que levou Salomão, teoricamente, comprovadamente, através das Escrituras, um rei tão sábio, cometer erros tão grosseiros com relação à lei do Senhor? E aí, para a gente aprender um pouquinho, só para poder relembrar um pouquinho do contexto, eu queria que vocês abrissem as Bíblias, lá em Deuteronômio, capítulo 17. Nós leremos aqui a partir do verso 14. O que está acontecendo aqui em Deuteronômio é Deus ele revelando que o povo um dia chegaria a data em que o povo iria pedir um rei para si. Deus aqui ele está revelando aquilo que ia acontecer muito tempo depois. E Deus, ele sabendo que o povo ia solicitar um rei para si, ele então escreveu e ordenou algumas coisas para com este rei. A partir do verso 14: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a puseres e nela habitares, e disseres: estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás como feito sobre ti, como rei daquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja entre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem farás voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará com que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Meus queridos, é interessante que vocês podem estar pensando: nossa, nós vamos comparar aqui a história de Salomão com as nossas vidas. E aí alguns aqui vão falar: nossa, mas eu nunca vou ser rei, eu não vivi naquele contexto, naquela história. Mas, meus queridos, o que nós estamos aqui vendo é Deus ele anunciando que ele iria escolher uma pessoa para o servir. Nesse caso específico, o serviço real. O povo de Israel iria solicitar um rei. E aqui Deus ele está dizendo como é que deveria proceder esse rei. Nós, da mesma maneira somos nós, quando Deus ele diz que ele iria eleger pessoas para o servir. E aí nós temos também na palavra de Deus alguns preceitos que nós, como eleitos, devemos seguir. E é interessante porque, na essência, são as mesmas coisas. Quando Deus ele escreve o que o rei deveria fazer, é a mesma coisa que nós deveríamos fazer hoje. Nós também deveríamos ter um exemplar da lei de Deus em nossas casas, e nós temos isso. Aqueles que não têm podem conversar com o pastor. A gente tem aqui exemplares da Bíblia comemorativa da nossa igreja. Nós temos. A palavra de Deus ela recomenda que nós a leiamos todos os dias, que meditemos nela de dia e de noite, para que a gente possa ser bem-aventurado. Esses são preceitos da lei de Deus para nós, para a nossa vida pessoal. Da mesma maneira que existiam preceitos para o reino. E agora é interessante se a gente analisar aquilo que aconteceu no decorrer da história. Primeira coisa que eu queria ressaltar, lá em 1 Samuel 8:6, vocês vão ver que
chega então o momento em que o povo ele solicita um rei. Ele pede um rei para si. Então, o povo, os sacerdotes, procedem à escolha da maneira correta, e aí aquele rei comum. Mas então chega então o tempo de Salomão, como a gente acabou de ler. E aí Salomão ele então começa a se corromper. Dentro desse contexto, meus queridos, nós podemos tirar alguns pontos com relação à vida de Salomão. Primeira coisa que o texto de Deuteronômio nos diz, são duas coisas que o rei deveria fazer. O que deveria ser feito com o rei. Primeira coisa, no verso 15, vai nos dizer que Deus é quem deveria escolher o rei. Assim, meus queridos, como Deus é quem nos escolhe, e não ao contrário. A segunda coisa é que esse rei, ele deveria ser israelita. Ele deveria pertencer ao povo, assim como nós. Depois que nós somos lavados e justificados pelo sangue de Cristo, nós somos eleitos, nação dele. Nós somos povo escolhido. Então, esses dois passos, essas duas primeiras coisas, para a gente é fácil, para a gente é simples, porque não envolve muito esforço de nós. É Deus quem faz essa parte. Mas aí vem os pontos em que Salomão deveria cumprir. E aí é que a história começa a ficar um pouco mais complicada. E aí é que começa a complicar um pouco mais as nossas vidas. Enquanto está nas mãos de Deus, está tranquilo, porque vai se cumprir, isso é fato. O problema é quando vem para as nossas mãos, quando a responsabilidade cai sobre nós. E aí nós, infelizmente, começamos a cometer alguns erros. A primeira ordem daquilo que o rei não deveria fazer encontra-se aí no verso 16. Vai dizer que o rei não poderia multiplicar cavalos para si. E aí, se nós voltarmos lá para o texto em Reis, 1 Reis, capítulo 10. O verso 26 e 28, ele vai dizer lá: também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. O versículo 28: os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. É interessante que na lei de Deuteronômio está dizendo: o rei não pode multiplicar cavalos para si. O rei não poderia negociar cavalos em terras estranhas. E aí a gente vê que o rei Salomão, em Reis, ele faz exatamente o que ele não poderia fazer. E aí alguns vão estar aqui olhando e balançando a cabeça, falando: nossa, esse Salomão. Mas, meus queridos, entendem, esse erro que Salomão cometeu é o mesmo tipo de erro que nós cometemos quando nós não obedecemos alguns preceitos da palavra de Deus. A segunda coisa que Salomão não deveria fazer, e aí no meio presbiteriano sempre se ouve a piada com relação a isso, a segunda coisa é que ele não poderia multiplicar mulheres para si. E aí alguns vão falar que por causa das mulheres é que aconteceu tudo isso. Não foi, não foi. Mas o versículo 17 de Deuteronômio vai estar escrito que Salomão não poderia multiplicar mulheres para si. Ou seja, ele não poderia ficar fazendo alianças, ele não poderia ter mais de uma esposa, e todos esses preceitos que nós conhecemos e sabemos muito bem. Mas vamos lá ver o que aconteceu lá em 1 Reis 11, versículo de 1 a 4. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas,
sidônias e etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. E se apegou a Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhes perverteram o coração. Sendo já velhas, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração não era de fato fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Meus queridos, entendam o que aconteceu aqui com Salomão, mas não simplesmente o fato, mas aquilo que está por trás do fato, tudo aquilo que despertou, que startou esse comportamento de Salomão. É a mesma coisa que acontece conosco hoje. Existem muitas coisas que pervertem o nosso coração, e nós sabemos disso, assim como Salomão sabia, e mesmo assim nós somos atraídos. Existe uma preocupação muito grande, tanto dos conselheiros, quanto dos líderes, quanto minha, com relação aos jovens e adolescentes da igreja, exatamente porque eles são o alvo desse tipo de coisa. Existem muitas coisas que pervertem o nosso coração muito fácil e muito rapidamente. Precisamos apenas dar uma pequena brecha. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Claro que Salomão aqui ele deu muitas brechas, mais precisamente 700. Mas acontece. A partir do momento em que nós deixamos de observar os preceitos da lei de Cristo para nossas vidas, esse tipo de coisa acontece. A terceira coisa que o rei não poderia fazer era multiplicar para si prata e ouro. 1 Reis 10, do verso 10 ao 17. Deu ele o rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também aos naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também armas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até os dias de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que ele deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que estava dos vendedores e do tráfico dos negociantes, e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 pavazes de ouro batido e 600 cícios de ouro mandou pesar para cada pavés. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudeiro, para cada escudo. E o rei o pôs à casa do bosque do Líbano. E aí tem mais alguns versículos aqui que vão falar dessa questão da multiplicação de riquezas de Salomão. Meus queridos, esse tipo de coisa também acontece conosco. Se você ler o texto aqui pontualmente, você vai ver que muitos negócios
que Salomão fez são negócios ilícitos, ou eram na época negócios ilícitos. E alguns de vocês vão falar assim: eu não sou nem comerciante, eu nem trabalho com dinheiro assim, isso nunca poderia e nunca vai acontecer comigo. Vocês estão errados, meus queridos. Acredito que a grande maioria, pelo menos dos jovens e adolescentes aqui da igreja, e mais alguns adultos, já mexeram ou já assistiram alguma coisa com relação à pirataria, CD pirata, música, esse tipo de coisa. Quem já fez faculdade aqui já xerocou livro, já escaneou livro, sem observar a política ou a ética daquilo do autor, sem solicitar ao autor se poderia ou não fazer esse tipo de coisa. Meus queridos, esse tipo de coisa é normal acontecer nos nossos corações, na nossa vida, quando nós não observamos os preceitos da lei de Deus. Entendo que não estou aqui julgando e dizendo que a gravidade do ato é a mesma. Não é isso. Claro que as consequências elas mudam de acordo com o nosso erro. Mas entendo que a lógica, a fórmula de nós não observarmos os preceitos de Deus nos leva a cometer erros igual Salomão cometeu. Mas a pergunta que pairaria sobre nossas cabeças seria: o que levou Salomão a cometer esses tipos de erros? E aí, se a gente observar o finalzinho de Deuteronômio 17, que nós lemos aqui, mais precisamente o verso 18: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Ou seja, meus queridos, aqui nós não temos esse hábito, porque nós temos a Bíblia toda impressa, bonitinha, tá? Mas naquela época não se havia cópias das leis todas bonitinhas e compiladas e dessa maneira que nós temos hoje. Era tudo muito grande, era tudo muito difícil de se transportar. Então, o que Deus ele mandou aqui era que o rei ele fizesse uma cópia a próprio punho, para poder fixar bem na mente dele. Ele fez então, pediu para que ele fizesse uma cópia a próprio punho e mantesse essa cópia no seu trono. Para quê? Para que ele lesse e lembrasse todos os dias das leis de Cristo. Com relação a apenas esse fato, é que resultou, a ignoração desse fato é que resultou em todos os demais erros de Salomão. Algo que deveria ser simples para o rei, algo que é simples para nós que somos separados, que somos nação eleita, que somos sacerdócio real e tudo mais que nós já conhecemos, todos os adjetivos e qualidades que são implicados a nós. Nós sabemos disso. Assim como Salomão ele sabia disso. Meus queridos, enquanto nós apenas olhamos o erro de Salomão, está tudo tranquilo, está tudo muito fácil. Mas quando nós trazemos esses princípios e aplicamos nossas vidas com relação ao tipo de erro que nós cometemos ou aquilo que nós provavelmente iremos cometer, a coisa fica um pouco mais séria, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Enquanto nós estamos olhando para a vida de Salomão, não tem problema algum. Mas quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que nós não estamos observando alguns preceitos da palavra de Deus, aí começa a incomodar. Aí não é mais agradável. Aí o banco que é confortável e acolchoado, ele começa a incomodar. Meus queridos, com relação a essas preciosas palavras de Deus, daquilo que o rei deveria fazer, especificamente com relação à lei dele, nós precisamos tirar alguns pontos e aplicar na nossa vida. E aí, apenas para poder encerrar essa reflexão, dizendo para
vocês que nós precisamos diariamente, refletir na lei de Cristo, atender aos preceitos dele, para que esse tipo de erro que aconteceu com Salomão e resultou no fim trágico do seu reinado não aconteça com nossas vidas. Primeira liçãozinha preciosa que nós temos em relação a isso é que todos nós precisamos ter um exemplar da Bíblia em nossas casas. Todos nós precisamos ter um exemplar da Palavra de Deus em fácil acesso. Deixe lá no carro, quando você precisar, você consultar. Deixe lá no seu consultório, deixe lá na sua mesa de trabalho. Meus queridos, tenham um exemplar da Palavra de Deus para que vocês possam consultar na medida que for necessário. Consulte. A segunda coisinha é que vocês não apenas têm que ter esse exemplar, mas vocês têm que ler. Vocês têm que observar. Não adianta nada vocês terem, e aí aqui nós sabemos que nós temos bem mais de um exemplar da Palavra de Deus em nossas casas, e se eu perguntar para vocês se vocês leem todos os exemplares, a resposta vai ser não. Não. Então, pelo menos tenha um que você vai ler. Que seja aquele com a linguagem mais aproximada, que seja aquele que vocês mais gostam, que seja aquela Bíblia bem velhinha, com as páginas bem fofinhas, que também é gostoso de ler. Tem, mas leiam. Leiam. Mas, Kleber, para que isso? Para que esse tipo de coisa? Meus queridos, para que vocês possam aprender a temer o Senhor. O temer no sentido de que vocês aprendam a ter respeito e reconhecimento pela grandeza do Deus vivo, pela grandeza do Deus que vocês servem. Para que vocês possam guardar todas as palavras da Bíblia com relação a ordens para vocês. Guardem elas. Guardem no seu coração, guardem na sua mente e apliquem na vida de vocês. Para poder cumprir não apenas parte desses preceitos, dessa palavra, mas toda ela. E aí, quando a gente fala de toda a palavra, nós estamos falando de toda a palavra, são todos os preceitos que tem aqui na palavra de Deus. Para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. O versículo 20, ele vai dizer exatamente isso, que Salomão deveria fazer isso exatamente para que o coração dele não se elevasse sobre os outros. O que nós queremos que vocês entendam é que vocês devem guardar, ler a palavra de Deus, exatamente para que o coração de vocês não se corrompa a tal modo em que vocês fiquem duros de coração e não escutem o irmão, não amem o irmão, não pratiquem o princípio básico que é amar o nosso próximo. Não permitam que esse erro ocorra na vida de vocês. Nós devemos ter a palavra de Deus e ler a palavra de Deus para não se apartar dos mandamentos, para não ficar longe dos mandamentos. E acredite, meus queridos, isso aí todos aqui sabem, pela grande maioria. Quando nós temos um conhecimento que nós não aplicamos, esse conhecimento ele se torna vazio, esse conhecimento a gente vai esquecendo aos poucos, esse conhecimento ele vai ficando para trás. À medida que nós caminhamos, esse conhecimento vai ficando para trás. E depois, quando nós estivermos lá longe, e aí você olha e você se dá conta, nossa, o que eu tinha que fazer mesmo? Nossa, eu fiz, e agora? E por último, meus queridos, para prolongar os seus dias no reino. São apenas pequenos preceitos da palavra de Deus que nós temos que observar todos os dias. Nós temos que aplicar em nossas vidas todos os dias, para que não nos ocorram erros graves, erros trágicos,
que resultem na destruição das nossas vidas. Queridos, que Deus abençoe. Este é um desafio para nossas vidas. E que realmente nós possamos recorrer à palavra de Deus em todos os momentos.